Começando a nossa aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre probabilidade e estatística. Nossa, que nome difícil, né? Deu até para enrolar a língua agora. Mas você vai ver que o assunto é bem mais fácil do que falar esse nome. Também conhecida como sondagem, a pesquisa de opinião é um levantamento estatístico com amostras específicas da opinião pública. Ela indica as opiniões de uma determinada população analisada através de perguntas para uma fatia desse grupo e extrapolando as respostas para um grupo maior dentro do intervalo de confiança. Então, olha aí, para a gente montar uma tabela, a gente primeiro precisa da pesquisa, que foi o que eu acabei de explicar aqui nesse tema, né? Pesquisa de opinião. É uma pergunta onde você quer saber a opinião das pessoas. Aí eu trouxe esse exemplo aqui para você, ó. Qual a sua fruta preferida? É uma pergunta. Então eu posso fazer uma tabela sobre a fruta preferida das pessoas. Existem muitos tipos de tabela, então essa pergunta pode variar. Mas independente do que você está perguntando, a pesquisa de opinião, o foco dela, a parte principal é a pergunta. Tem que ser feita uma pergunta para as pessoas que são entrevistadas. Então, aqui nesse caso, eu perguntei: qual a sua fruta preferida? Depois dessa pergunta ser feita, a gente tem as informações que as pessoas vão respondendo e com essas informações a gente monta o gráfico. O gráfico é uma representação com forma geométrica, construída de maneira exata e precisa, a partir das informações numéricas obtidas através das pesquisas e organizadas em uma tabela. Olha que legal! Então, você faz a pergunta na pesquisa de opinião, transforma em tabela e da tabela transforma em gráfico. E existem vários tipos de gráficos, só que os mais utilizados são esses aí, de colunas, de linhas e circulares. Então, vamos dar uma olhada aqui? Olha o que eu falei. Eu perguntei lá, minha pergunta, deixa eu voltar aqui, ó. Qual a sua fruta preferida? Foi minha pesquisa de opinião. Eu perguntei para as pessoas. Depois das pessoas responderem, eu faço a tabela. O que é a tabela? É organizar as respostas das pessoas. Aqui eu tenho a fruta e o número de pessoas que falou que gosta de determinada fruta. E depois que eu organizo essa tabela, esses dados, eu pego esses números para montar o meu gráfico, que é essa figura geométrica que eu falei para vocês agorinha, ok? E aí o gráfico, ele é constituído, esse daqui de colunas, mas como a gente viu, existem outros. Tem até aquele que eu acho que vocês já conhecem, que é em formato de pizza. Esse aqui é o gráfico de colunas. Então, ó, se você olhar, laranja. 8 pessoas disseram que preferem a laranja. Então, aqui tem o L de laranja, tem a mesma cor, porque é para você não confundir, e a coluna vai até o 8, porque 8 pessoas escolheram. Aqui no maçã, a gente já tem a letrinha M e o 10. 10 pessoas falaram que preferem maçã. Então, a gente tem aqui o M de maçã, a cor que está igualzinha, e a coluna vai subindo até o 10. E assim por diante. É assim que se monta um gráfico. Para você montar um gráfico, você tem que ter uma tabela, e para você ter uma tabela, você tem que ter feito a pesquisa de opinião, ok? Bom, faça essa atividade, né? Então, vamos para a atividade aí no livro. Qualquer dúvida é só me chamar.